pela vida que nos é oferecida em nosso planeta Terra. Pedimos ajuda e proteção a Luísa de Abreu Andrade, que mantém esta casa preparada gratos a todos os colaboradores e a todos os frequentadores que aqui encontram as vibrações do Mestre e o amor de Mãe Santíssima. Muita fé e muita paz para todos vocês neste ano que praticamente estamos iniciando. Nossa reflexão, o tema é Paulo em Roma, ou seja, eu foquei no livro Paulo e Estevão, um livro ditado por Emmanuel Achille Xavier, onde fala da vida de Paulo e Estevão, né? Foi ditado por Emmanuel em 1941. Fazemos as seguintes questões: por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi crucificado? Jesus falava de amor, igualdade e liberdade. Desafiando os romanos, ele falou da corrupção e mencionou a hipocrisia do templo religioso. Ele abominava a hipocrisia nos centros religiosos. Jesus afirmou também ser filho de Deus. Isso foi considerado pelos doutores da lei como blasfêmia. Ele ajudou os necessitados ao entrar em Jerusalém. Ele foi aclamado Rei dos Judeus. Isso criou certas polêmicas, porque aí o rei se viu ameaçado em seu poder, porque existia outro rei. Os judeus eram ligados à lei mosaica, e até hoje muitos judeus ainda não aceitam Jesus como o Messias. Então eles não aceitaram naquela época. Aí começa a história de Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Ele foi educado por mestres judeus de muita sabedoria, mas que seguiam a lei mosaica. Ou seja, não perceberam, quando Jesus se aproximou, que esse poderia ser o Messias. Quando Saulo estava próximo a Damasco, em perseguição aos cristãos, ele foi envolvido por uma forte luz. E sentiu uma vertigem e caiu da montaria. Jesus o envolve. Jesus, estamos falando, o Espírito de Jesus, né? O envolve e pergunta: Saulo, por que me persegues? Instintivamente de joelhos e com voz trêmula, Saulo perguntou: quem sois vós, Senhor? O Senhor responde: eu sou Jesus. Aquele era o Messias. A ressurreição não era uma lenda. Ele, Saulo, via-o no esplendor. Jesus diz a Saulo: é inútil resistir à verdade divina. Nós estamos acostumados a ouvir: não recalcitres contra os aguilhões. Traduzindo, não seja contra aquilo que vem de Deus. Assim Saulo se converte, se torna um dos principais apóstolos e pregadores do cristianismo aos não-judeus. Ele pregou o cristianismo aos não-judeus, aos gentios. Peregrina
quatro cantos do mundo, indo até Roma, até Nero. Roma vivia dias de muitos crimes, o terror dominava. Os cristãos eram os mais perseguidos, não cediam os deuses romanos, eram culpados por tudo de pior que acontecia em Roma. Os culpados eram os cristãos. Tempestades no inverno mais rigorosas, a culpa era dos cristãos, porque eles não seguiam a fé romana. Então, comprometendo a lei cristã, nas festas do circo, a distribuição de trigo, os adeptos do Cristo, desde o ano 58, morreram no circo. A perseguição aos cristãos para o circo começou no ano de 58. Pedro e João estão em Roma. Paulo vai para a Espanha com Timóteo e Lucas. Ali Paulo prega o cristianismo. Em Roma aumenta a perseguição dos cristãos. Lotam-se as prisões úmidas e escuras. Nero, o divino, perverso imperador em Roma, gera terror. Pedro, devotado a Jesus, assistia os doentes, pregava nas catacumbas. Devemos sempre nos lembrar desses seguidores do Cristo, que não deviam dar a vida por amor ao Mestre. Os heróis do cristianismo abraçavam-se em torno da fé cristã, nas horas mais incertas da história do Evangelho. Nos espetáculos dos circos, nos cemitérios de Roma, os inimigos dos seguidores do Cristo seguiam suas tarefas odiosas. João, antes de embarcar para a Ásia, foi preso pelos soldados romanos quando se despedia. João foi preso e severamente agredido pelos militares romanos. Pedro se reuniu com seus amigos. Pedro faz uma reunião com os amigos lá de Roma para descobrir uma forma de como deveriam fazer para libertar João. João era jovem, era o mais jovem de todos eles e tinha grandes tarefas pela frente. O apóstolo dos gentios tinha em Roma seguidores. Paulo tinha em Roma seguidores, só que Paulo estava na Espanha e naquela época não tinha celular. Poderia conseguir a libertação de João. A ação era urgente. Os cristãos morriam nas prisões. Precisava libertar de João com urgência. Paulo, conhecendo o problema da prisão de João, fica muito preocupado, porque era difícil sair vivo das cadeias romanas. Queimaduras de azeite fervente no pórtico do martírio. Paulo foi chamado por urgência para ajudar na libertação de João. O perigo era iminente. No ano 64 foi aterrorizante. Paulo sabe do perigo de João perder a vida nas prisões em Roma. Paulo era enérgico, decidido. Paulo e Lucas voltam onde eles estavam na Ásia, voltam na Espanha, eles voltam para Roma. A crueldade de Nero aflorava. Paulo vai falar com Popéia Sabina, a favorita do Nero. Paulo fala com Popéia Sabina sobre a vida após a morte. Ela não era cristã, mas se envolve naquela fala vibrante de Paulo. Ela promete libertar João em 3 dias. Paulo
Eles falam que não é certo ele ter ido falar com a favorita de Nero, com uma prostituta, para resolver assuntos do cristianismo. Diziam não ser louvável, pediam a prostituta do império, não era condizente com os seguidores do Cristo. Paulo tudo ouviu com paciência. Paulo diz: libertar João é urgente. João é ainda moço, trabalhará no cristianismo da Ásia. Por que achais impróprio meu pedido à Pompeia Sabina? Aprovaria se pedisse a Nero ou a alguns de seus militares? Por que julgais? Não são eles que adulteram as mulheres? A prostituição da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Após 3 dias, João foi libertado, graças à interferência de Pompeia Sabina e à coragem de Paulo. João vai rapidamente para a Ásia, a igreja de Éfeso e de Jerusalém esperaram por sua ajuda. Em Roma, as perseguições aumentam, mas as pregações eram mais belas. Na manhã de 16 de julho do ano 64, violento incêndio se inicia nas proximidades do grande circo. O fogo tudo destruía. As portas da saída de Roma estavam congestionadas. A população entrou em pânico. Todo mundo queria fugir ao mesmo tempo. O povo desistia de tentar salvar qualquer coisa ou combater o incêndio. Mal conseguiram enterrar os mortos. Centenas de mães gritavam por seus filhos desaparecidos. O fogo matava durante uma semana, dia e noite. O fogo tudo destruía. Quem idealizou o incêndio em Roma foi o próprio imperador Nero. Ele queria expandir o palácio e havia templos ali onde o povo estava, e o povo não queria que mexesse no lugar daqueles templos, daqueles deuses deles. Então ele falou: colocar fogo em tudo e refaço tudo outra vez. Nero era satânico, desejava construir uma nova Roma com os imensos recursos recebidos das províncias. Era um ser monstruoso que assinalava sua passagem na vida pública com crimes odiosos. Nero era insensível e falso. Na imensa catástrofe dizia ser bom com seus súditos. Nero desejava passar para a história do império como grande administrador, mas não previu um incêndio tão destruidor. Falso, ele falou que ajudaria os prejudicados. Ele era um ator falso, um mentiroso. Nero lamentou a dor do povo e disse: Roma se levantará mais imponente. Choram os santuários destruídos. E ele mesmo mandou destruir. Comprometo-me com vocês, punirei com severidade os responsáveis pelo incêndio. Vingarei a desgraça romana sem piedade. Nero era o verdadeiro ator do mal. Pediu ao povo: me ajudem a achar os culpados, me ajudem a achar quem colocou fogo em Roma. O povo, no meio do povo, alguém gritou: cristãos às feras. Pronto, era o que ele precisava. Conseguiu transferir o mal que ele causou para os cristãos. Aí ele poderia expandir o palácio romano, eliminar os cristãos, porque ele era um Deus, eles se consideravam um Deus, era o divino.
alheios aos santuários romanos e não frequentavam os círculos. Os cristãos aguardavam um novo reino, que não era de César. O reino dos cristãos era o reino de Deus. Nero coloca os romanos não cristãos contra os cristãos. Ele consegue criar uma revolução dentro de Roma que favorecia os objetivos dele, eliminar os cristãos. E ele sairia limpo dessa intriga que ele mesmo causou. Nero foi cruel. Em agosto do ano de 64, ocorreria o grande massacre dos cristãos, como castigo pelo incêndio de Roma. Após a reforma do Grande Circo, apetrecho de atualização e guardas imperiais auxiliavam as punições, água e azeite fervente. Ou seja, Nero, em determinadas praças e locais, ele deixava objetos de tortura para que cada um que achasse que devesse torturar o outro que era cristão, o fizesse. E ainda tinha apoio dos militares imperiais. Paulo sentia a dor de seus irmãos. As igrejas silenciaram, as pregações se esvaziaram, as reuniões nas catacumbas cessaram. Nero foi cruel. Os cristãos fugiram para os cemitérios, rogando coragem a Deus. Ali oravam com as lições do Mestre. Paulo, inspirado pelo Mestre, pregava na madrugada, na alta madrugada, onde ele estava livre da vigilância dos soldados romanos, e pregava com voz baixinha para não ser ouvido. Procurava amenizar os choros e aflições dos irmãos. As prisões não cessavam. Comemorações na construção de Roma. Paulo pregava em voz baixa. Jesus é a luz do mundo que nos guia em meio à escuridão. Sim, irmãos, Deus é mais presente nos dias trágicos, quando as sombras nos ameaçam. A luz é mais escura. Hoje, em que a mentira destrona a verdade e a virtude é substituída pelo crime, lembremos Jesus na cruz, perdoando a todos. Lembremos Jesus frente à dor em silêncio. A Jerusalém dos cristãos não está na terra. Ela crucificou o Divino Mestre. Nem em Roma, que pelo sangue tudo conquista. O triunfo eterno de Jesus não é isso que estamos vivendo. Isso pertence a Nero. Nós, como Jesus, aceitamos a dor que nos é reservada. O local onde eles estavam orando, o cemitério, longínquo, era iluminado por tochas. Estava cercado de mulheres, crianças e homens. Paulo fala da fé em Jesus. Nesse momento, um batalhão invade um recinto de oração. O centurião grita: em nome de César, e fecha-se um ciclo em volta dos cristãos, das mulheres, das crianças e dos homens. E que ninguém fuja, grita o centurião. Quem o tentar, morre como um campo. Paulo apoia-se em seu cajado, porque Lucas, o médico, o apóstolo médico, que sempre servia de apoio físico,
que logo será esquecido. Nós servimos a um mestre imortal. O militar fica surpreso, aquele velho, tão corajoso. O centurião diz: vosso mestre morreu na cruz, nega o poder. Paulo corrige: enganai o centurião, obedeceis ao mal. Nós seguimos o mestre do amor e da verdade. Os cristãos estão calmos, os soldados ficam perplexos pela fala de Paulo. Após 3 chicotadas que recebeu, o apóstolo diz serenamente: podeis ferir o meu corpo, mas minhas convicções são inatingíveis, são intangíveis. O apóstolo mostra indefinível energia moral. Paulo, utilizando seu título de cidadania romana, consegue o direito de se defender perante Nero, e assim falará ao cruel imperador dos princípios do cristianismo. Esse era o sagrado dever de Paulo, e ele terá a entrevista com Nero, falará pelos cristãos. Como sabemos, o pai de Paulo comprou uma cidadania romana para o filho, e isso Paulo estava utilizando naquele instante. Vocês nada podem fazer comigo, eu tenho o direito de falar com Nero, e consegue, que era o que ele queria. Nero, ao ver aquele velho, ao quebrado, que mal se segurava naquele cajado, praticamente queria mandá-lo embora, nem falar com ele. Nós falamos: Nero, é bom você falar com ele, para que nós possamos sentenciar. Paulo, naquele momento, parece que a energia o envolve, ergue a cabeça e de igual para igual com Nero, ele diz: imperador dos romanos, apelo a vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não és falível, és um administrador que deve ser justo, e que, ao ter a coroa deste império imenso, deve-se considerar o pai magnânimo de milhares de criaturas. Apelo ao vosso coração, não só por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou morrem no circo, vítimas de crueldade dos favoritos desta corte, que deveriam ser humanitários. Não ouves a dor das vítimas? Ó nobre imperador, crimes odiosos ocorrem em vossa cidade imperial. Víboras venenosas precisam ser eliminadas para que o vosso povo possa realizar o trabalho honesto. Não vos deixeis levar pelas mentiras que trazem crueldade aos humildes. Estão sendo acusados de causar um incêndio em Roma, mas os cristãos ajudaram as vítimas do incêndio. Os romanos tímidos se esconderam. Os discípulos de Jesus socorreram as vítimas e agora são acusados de crime que eles não cometeram. São presos por vossa lei. Vossa consciência fica perturbada, imperador dos romanos. Reconhecendo o poder que tendes, venho esclarecer-vos. Não vos entregueis aos vossos subalternos tão cruéis.
lembrai-vos que no mundo mais elevado prestareis contas por estes maus atos. Vosso poder não é eterno. Onde está o vosso antecessor? Paulo lembra a serva, aliás, lembra a Nero, de que o antecessor dele já foi enterrado. Não existe mais, cadê o poder dele? Onde está o vosso antecessor? Onde vai estar você amanhã? Onde está Nero hoje? Mas eles se consideravam deuses, era soberbo. Hoje está na escuridão do sepulcro. Lembra aqui a voz ao imperador, que a paz só se encontra com o dever cumprido, a favor de nosso semelhante. Assim, apelo para a vossa magnanimidade. Nero ficou pálido e ordena silêncio a Paulo. Não esperava que o velho franzino tivesse tamanho poder de persuasão. Nero parecia abalado e nervoso. As falas do apóstolo penetraram no grande imperador. O imperador tinha do lado dele um chefe militar que disse ao ouvido de Nero: Divino, disse o maldoso militar, se quiseres, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. Nero diz o que deve ser feito. Não, não. Este homem é dos mais perigosos que já encontrei. Conversando com o militar. Ninguém como ele ousou lamentar a presente situação dessa forma. O que estará por trás dele? Para Nero, ele era o Deus, ele era o divino. O conceito de Deus, muito menos de Jesus, não existia. Alguém deve estar por trás desse velho, que estou com medo dele. É preciso ser sagaz. Dar-lhe o perdão agora, mas não poderá se afastar da cidade, até que se esclareça toda a situação dos seguidores do cristianismo. Após a morte do grande Ciro, ele deverá desaparecer para sempre, bem distante, sem testemunhas. Então Paulo ganha liberdade, entre aspas. Procurou os amigos, não encontrou ninguém. Ou haviam sido mortos, presos para serem mortos no circo, ou haviam fugido, temerosos do grande sacrifício, mas conseguiram encontrar apenas Lucas, o médico, que o pôs a par das severas prisões que ocorreram nesse ínterim e o fez descansar um pouco. Dorme um pouco você. Daqui a pouco o cara ia até para morrer. Ele não conseguia parar, Paulo não parava. Enquanto descansava, ele escreveu as últimas epístolas destinadas a Timóteo. Ele desabafa em pranto, devido à solidão pelo qual declarou o conselho. Só Lucas está comigo. O carinhoso médico e amigo leva a última carta emitida por Paulo. Após algumas semanas, um grupo armado o prende na véspera da chacina do Ciro. Ou seja, Paulo foi preso onde ele estava. Ele estava sem Lucas foi para outro lado. Paulo foi preso um dia antes da chacina de todos os cristãos do Ciro.
Paulo pensa, o poder de Nero só pode afetar o meu miserável corpo. Paulo é isolado de todos em uma cela. Queria estar com seus irmãos na chacina do circo. Um dia após, vem buscá-lo na cela onde ele estava isolado e o levam até uma carroça que o levam, 6 soldados o levam para um local distante, conforme Nero havia pedido, solicitado, mandado. Foi levado para longe. Ao chegar nesse lugar distante, o chefe daquele grupo pediu a Paulo que descesse e disse, hesitante, Nero ordenou que fosse sacrificado. Após a morte dos cristãos, que foi ontem, na inauguração do circo, Paulo diz, cumpre tua tarefa, sou discípulo de Jesus, não temo a espada, podes me aniquilar o corpo, mas não podes me tirar a vida. Entrarei no reino do meu Senhor Jesus, o mesmo que tereis que prestar contas, juntamente com Nero e sua corte. Todos ficam perplexos com a fé de Paulo. O chefe do grupo preparou a espada e disse, lamento ter sido designado para esta obra. Paulo diz, não lamentes, lamenta por ti mesmo. Eu, Paulo, cumpro o momento sagrado. Tu terás que continuar no mando de Nero, o mandante de crimes odiosos. O algoz fica inseguro. Paulo diz, não tremais, cumpre teu dever até o fim. Em um golpe de espada é decapitado. Paulo combateu o combate, terminou sua tarefa. Hoje nós podemos falar do espiritismo, do cristianismo ou de qualquer outro conceito religioso de homens do bem, a portas abertas, as nossas portas estão abertas. Mas na época de Paulo não era assim. Então, se hoje nós temos liberdade de seguir a nossa fé, temos que agradecer a esse apóstolo, porque ele encontrou toda a dificuldade, mas nunca perdeu a fé. Sendo assim, eu desejo a vocês um